Olá a todos e a todas, me chamo Gustavo Henrique, sou professor de Ciências Humanas e hoje vamos para a nossa aula de correção. Me acompanhe no slide. Iremos fazer a correção da segunda etapa do ensino fundamental, quarto semestre, módulo 2, unidade 2, atividade de correção 2, ou correção de atividades 2. Questão 1. Um conjunto de normas mais ou menos semelhantes se impôs na Argentina após 1976, no Uruguai e no Chile depois de 1973, na Bolívia quase ininterruptamente, no Peru, 1968 até 1979, no Equador, de 1971 a 1978. Assinale a alternativa que melhor expressa o conjunto de normas de exceção que marcaram a trajetória política institucional dos países latino-americanos indicados no texto. Então, a partir disso, nós vamos marcar a alternativa correta, que é a extinção dos partidos políticos, vamos ter intervenção nos sindicatos e suspensão das eleições diretas. Porque as ditaduras latino-americanas tiveram pontos em comum, principalmente na restrição da participação política e na organização sindical. Questão 2. A eleição de Salvador Allende, em 1970, no Chile, constitui-se num acontecimento específico atípico no panorama geral da América Latina. Sua política de governo se caracterizou por... Então, aqui a alternativa que é que a gente marque, aquela que mais indique qual foi a política de governo pelo Salvador Allende. Parte disso, temos a alternativa D. Foi um sistema democrático, porque ele teve um respaldo popular de grupos da esquerda. Então, o governo Allende foi marcado justamente por ter esse apoio popular e que gerou um certo descontentamento das forças conservadoras ali do país. Questão 3. Sobre a descolonização afroasiática, analise as proposições e marque a alternativa que corresponde às corretas. Então, temos as seguintes afirmações aí no quadro. 1. Ocorreu com a espontânea saída das potências imperialistas, que preferiam aumentar suas áreas de influência durante a Guerra Fria. 2. Foi resultado de um forte sentimento nacionalista, que inspirou os movimentos de libertação africanos e asiáticos. 3. Esteve ligado ao enfraquecimento das potências europeias após a Segunda Guerra Mundial. E quarto, é oportuna em um momento em que as duas grandes potências do momento estão em busca de novos países para exercer influência. Então, a alternativa que devemos assinalar como correta é justamente a alternativa D. Somente as afirmações 2, 3 e 4 que estão corretas. Sendo que essas afirmações, a gente vê elas corretas porque a proposição 1, ela está incorreta porque ela não houve uma saída espontânea ali das potências imperialistas de seu continente. E houve sim uma forma de processo de intensa luta desses povos. Questão 4. Algumas viagens ocorrem por razões políticas. Uma dessas viagens foi feita pelo líder pacifista Mahatma Gandhi, conhecido por Mahatma, que significa grande alma. Gandhi conduziu milhares de indianos ao litoral em uma marcha de cerca de 300 quilômetros, a fim que todos coletassem seu próprio sal de cozinha, deixando adquirir o produto industrializado dos britânicos, portanto não pagando impostos. Esta ação eficiente, que feriu os cofres da coroa britânica, foi a chamada Marcha do Sal, ocorrida em 12 de março de 5 de abril de 1930. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que a Marcha do Sal demonstrava... Então, devemos ter uma ideia aqui a ser trabalhada, que o Mahatma Gandhi, ele sempre buscava ter uma forma de revolução pacifista, no qual ele tentava sempre trazer uma espécie de impacto na própria industrialização britânica, já que ali na Índia, nesse período, a maioria dos produtos comercializados, eles eram britânicos. Então, Gandhi, ele trabalhava uma ideia e um comportamento em que a população deixasse de consumir esses produtos industrializados e começasse a valorizar aquilo que era nacional e, caso não tivesse, você mesmo tentava produzir o seu, como no caso da Marcha para o Sal. Voltando aqui.
Então, de acordo com essas informações, a alternativa correta a ser assinalada é que tivemos uma recusa que o Gandhi faz à exploração que o neocolonialismo acontecia na Índia, que era promovido, essa exploração promovida pela Inglaterra. Por isso, a alternativa B é a correta. Então, o Gandhi, ele trazia sempre uma forma de liderança pela independência ali de seu país. E como eu falei para vocês, esse método dele foi inovador, porque ele trazia um método pacifista, promovia uma desobediência civil e acabava também trazendo prejuízos econômicos para o cofre do país imperialista ali, que no caso era a coroa britânica. 5. Leia o trecho da canção abaixo para responder à questão. Até que a filosofia que sustenta uma raça, superior e outra inferior, seja finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada, haverá guerra, eu digo guerra, até que os regimes ignóbeis e infelizes, que aprisionam os nossos irmãos em Angola, em Moçambique, África do Sul, em condições subhumanas, sejam derrubados e inteiramente destruídos, haverá guerra, eu disse guerra. Então percebam que o texto aqui ele está trabalhando uma ideia de revolução e de revolta, nessa primeira parte, em que a população deve se unir contra aquele estilo de governo. Continuando, até esse dia, o continente africano não conhecerá a paz. Nós, africanos lutaremos, se necessário, e sabemos que vamos vencer, porque estamos confiantes na vitória, do bem sobre o mal, do bem sobre o mal. Então, essa canção chamada War, que traduzindo para o nosso português seria Guerra, ela foi composta pelo Bob Marley a partir do discurso pronunciado pelo imperador da Etiópia, Haile Selassie, e em 1936, na Liga das Nações. Aqui no discurso, a gente tem uma ideia presente na canção que está associada justamente a pan-africanismo, porque defendia a existência de uma identidade, de uma cultura comum ali que unia os povos africanos, que trazia essa questão de pertencimento à nacionalidade. E o pan-africanismo foi uma ideologia que surgiu em alguns setores ali da sociedade, em vários países africanos, e que pensava também e trabalhava uma tentativa de unificar a população africana do continente africano, tendo uma identidade comum e indo contra esse sistema de exploração, de imperialismo. 6. Levando em consideração os aspectos naturais da Oceania e as inter-relações econômicas, é possível afirmar que, nessa afirmação, nós temos a alternativa C, que é a correta a ser assinalada. Justamente porque, quando a gente está falando ali da América do Sul, a Oceania, a gente vê ela sendo cortada pela linha do Equador, pelo Trópico de Capricórnio e tem o seu território também, em grande parte, na zona intertropical do planeta. E sua vegetação ali na Oceania tem uma distribuição climática, ou é acompanhada dessa distribuição climática. As florestas tropicais ocorrem nos territórios situados ao norte, próximos da linha do Equador, nas quais são aproveitadas a exploração vegetal e de madeira. Questão 7. A Austrália é em extensão territorial o sexto maior país da Terra. Localiza-se em uma ilha na Oceania e não faz fronteiras terrestres com outro país. Possui uma população de aproximadamente 24 milhões de habitantes. A partir dessas características, a gente deve marcar a alternativa correta, que no caso seria a alternativa D. Na porção centro-ocidental se localizam grandes desertos que dificultam a ocupação humana dessas áreas. E por que tem essa dificuldade da ocupação humana nessas áreas? Justamente por decorrência do clima, que é grandes extensões semiáridas e desertos na porção central da Austrália. Tem a função dos ventos frios também, proeminentes do Oceano Índico, em direção ao continente. E assim a gente tem esses fatores naturais que dificultam a ocupação humana nesses lugares. Certinho? Então, por isso, temos a alternativa D como alternativa correta. Questão 8. A fonte de energia mais consumida na matriz energética mundial é brasileira, respectivamente. Então, quando a gente está falando da energia brasileira, que é consumida, que é marcada como petróleo, tá?
Então, essa matriz energética aqui, ela é utilizada em um determinado lugar, em nível mundial, já que o Brasil, ele exporta o petróleo para esses outros países. Questão 9. Assinale qual alternativa apresenta apenas fontes renováveis de energia. Então, essa alternativa é muito fácil. A questão D é a única que tem todas as relacionadas à fonte de energia renovável. Por isso, a gente tem elas sendo compostas aí. Eólica, que é referente ao vento, solar, o sol, hidrelétrica, que é água, e biomassa, que são matérias ou material orgânico ali. Questão 10. As usinas hidroelétricas são amplamente utilizadas no território brasileiro, sendo consideradas fontes energéticas renováveis, já que utilizam da água para gerar energia. A principal desvantagem das usinas hidrelétricas está atrelada ao... Então, quando a gente está falando da desvantagem, é justamente que na construção de uma usina hidrelétrica, a gente tem um impacto ambiental gerado para essa instalação. Porque há um alagamento de uma região, nesse alagamento da região pode estar destruindo habitats de espécies naturais ali daquela região, pode determinados tipos de animais terem que se deslocar ou até morrer, né, nesse processo. Então, causa esse impacto em si. Voltando aqui para o slide, a alternativa correta a ser assinalada é a alternativa A, como eu mencionei para vocês. Então, terminamos a nossa aula por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.